Fala galera, eu sou Bruno Watanabe e esse é o Green Thinker, o podcast que conecta natureza, pessoas e marcas. E hoje eu tô aqui com esse cara que nasceu em fevereiro de 80 e é uma década famosa, né? A década da informação. Começou cedo, aos 13 anos já sendo DJ e aos 18 já era piloto de helicóptero em Los Angeles. Artista plástico, fotógrafo, cenógrafo, produtor musical e produtor de eventos. Porém, em 2004, a arquitetura pegou ele. Se formou em arquitetura, com foco também na parte de MBA, marketing na Getúlio Vargas. Fez especialização em empreendedorismo pela Babson College, em Boston. E trazendo todo esse lado do marketing, conecta muito aqui com a gente. Em 2005, praticamente empreendedor, empresário com o Estúdio Félix. Eu tenho o prazer aqui de receber um grande amigo, Otto Félix. Seja bem-vindo, Otinho. Obrigado, tudo bom? Prazerzão. Cara, eu acho que assim, um pouco do que a gente conversa, a gente estava até batendo um papo lá fora e as nossas conversas sempre vão nessa linha. A ideia é ouvir um pouco de bastidor, né? Ouvir um pouco do que o mundo da arquitetura ele traz dentro do que a gente tem visto. E você que já está há um tempo aí no mercado, com uma carreira super consolidada, eu acho que tem um conteúdo bacana, tanto para estudantes de arquitetura, entusiastas, clientes que querem aí fazer um projeto, atua em diversas linhas, desde o residencial até o corporativo. Me fala um pouco como começou essa história lá atrás, mas vamos começar pelo produtor de música e piloto de helicóptero, que eu acho que é uma coisa bacana. Cara, eu sempre falo que eu gosto muito, né, de contar essa minha história, porque ela é muito diversa, né? Eu, uma criança sempre muito criativa, né, acelerada. Comecei a estudar música muito cedo, né, com acho que 8, 9 anos. Obrigado, né, pelo meu pai, me botou na escola de piano lá. Sim. E aí isso não deu muito certo, mas aí com 13 anos eu comecei a me interessar de verdade por música, né? Aí fui ser DJ com 13 anos, comecei a estudar violão e tal. E aí eu sempre falo que eu montei a minha primeira empresa com 14 anos. Que a gente queria tocar como DJ, né? E na época, isso é 93, tá? DJ não era esse... Você não podia nem entrar em lugar nenhum, né, com essa idade. Não podia nem entrar e não existia DJ, né? Sim. DJ não era valorizado do jeito que é hoje, né? E aí a gente começou a comprar equipamento de som, né? Para alugar para os eventos, que era o jeito que a gente tinha encontrado de ir tocar. E aí a gente montou um negócio, né, de locação de equipamento de som. E aí essa história, eu tinha 2 sócios, né, a gente foi alugando equipamento e tal, e eles foram morar nos Estados Unidos, o pai dele foi transferido e tal, aí a gente teve que vender os equipamentos. Mas aí eu já estava me interessando por produção musical, já estava fazendo outras coisas. E aí eu namorava uma menina na época que a mãe era piloto de helicóptero. Caramba, que legal. E aí ela me deu um curso de piloto de helicóptero. E aí meu pai viu que eu me interessei pela coisa, falou, então você vai estudar. E era caríssimo, né, na época fazer então, isso. Na época, né? O dólar era 1 para 1. Aí por isso que eu fui para Los Angeles, né, para voar lá. Voou nos Robson lá? Robson, né? Só Robson 22, sem porta, sem nada. Cara, sensacional. Eu acho incrível aquilo ali. Eu acho incrível também. E aí, mas nesse meio tempo, cara, foi tudo meio bagunçado, né? Porque aí eu fui estudar artes plásticas, gostava muito de fotografar. E aí, quando eu volto, eu comecei a fazer organização e produção de eventos. E aí, comecei a fazer a faculdade de arquitetura. E aí eu continuava como DJ também, nunca parei com isso. Eu tinha uma banda de música eletrônica que a gente foi tocar em todos os festivais do Brasil, praticamente. Universo Paralelo, Cachoeira Alta, tudo, Brasil inteiro. Você praticamente criou, né, esse mercado, porque eu entendo que lá atrás, se você falar anos 90, praticamente devia ser uma comunidade super restrita, né? Super restrita. Era a comunidade da música eletrônica, a banda que a gente produzia música lounge, né? Então a gente tocava nos chill-outs das festas. Então era uma comunidade muito pequena, e aí como eu também produzia eventos, né? Então já estava ali inserido no meio, e aí no final da faculdade de arquitetura, eu já querendo tomar o rumo da arquitetura, né? Porque aí quando eu comecei a arquitetura, me apaixonei, e aí, né, comecei a largar tudo, mas a música ainda continuava. Legal.
E aí eu virei para a galera e falei, ó, a partir de agora eu faço cenografia, né? Então eu já conhecia todo mundo, então foi muito fácil, né? Eu entrar, começar a fazer cenografia para os eventos. E aí quando eu me formo, ou seja, a empresa já existia, né? E a empresa, na época, fazia arquitetura, que basicamente era cenografia, fazia branding, né? Porque meu irmão é designer digital, então a gente fazia logotipo, site, etc. E eu tinha o estúdio de música, que aí a gente fazia trilha sonora para comercial de TV, para vídeo institucional. Era um ecossistema, né? Era um ecossistema. Exato. E a ideia o que era? Fazer um projeto único, 360, ou seja, branding puro, que envolvesse a arquitetura, a comunicação visual e até a trilha sonora do PABX da época. Caraca, legal, né? Que legal. Não, sensacional. A trilha sonora do lançamento da Fazenda Boa Vista, da JHSF, fui eu que fiz. Pô, por isso que é um sucesso, né? tá explicado. Agora me fala uma coisa, Otto, isso a gente está falando dos anos 2000, lá atrás, isso foi até que período? 2004 eu até me formei 2000... em 2004, né? Sim. E aí, em 2005, eu conto como o início do escritório, né? Do estúdio Otto Félix. Ou seja, a gente faz 20 anos o ano que vem. Que legal. Agora, assim, olhando até para o mercado, eu vejo isso como super atual. Você conectar branding, arquitetura, parte audiovisual, toda a questão de storytelling, estruturação. Hoje é o que praticamente todas as empresas querem, isso centralizado. Se ainda tem de uma certa forma, uma visão que hoje o mercado ele andou para isso, ou isso de uma certa forma foi muito para o lado do marketing em si, todo o público ali da criação de conteúdo, etc., e menos arquitetura? Eu consigo, porque aí depois eu fui estudar marketing, né, na GV, e fui fazer lá o empreendedorismo em Boston. Então hoje o que eu percebo do mercado? O mercado residencial eu acho que é um mercado à parte, né? O alto luxo ali. O alto luxo, tem todas as questões ali de você atender esses clientes de uma forma muito personalizada, muito exclusiva e tal. Mas o que eu percebo é que ainda existe uma oportunidade enorme para os projetos comerciais. E aí sim eu consigo ter esse olhar. Então, quando eu vou fazer um restaurante, por exemplo, a arquitetura não é bonita, não é feia, não tem nada disso, né? É um posicionamento de mercado. Então, o que é esse restaurante? O que ele vende? Qual que é o ticket? O cara tem que olhar para aquilo e já saber todas as informações necessárias, né? Ou seja, tudo comunica. Perfeito. Então, existe uma oportunidade grande para projetos comerciais com esse olhar do branding, do marketing, né? Do posicionamento de mercado. Cara, talvez essa seja a grande explicação, porque os nossos papos, as nossas conversas sempre se encaixam e a gente fica ali numa espiral muito, muito produtiva. Porque eu vejo da mesma forma com o verde. Não dá para você dissociar hoje o paisagismo, a sustentabilidade, a natureza, o verde, da estrutura da marca, da estrutura do propósito, de quem que é o consumidor que você quer atingir. E realmente a sensação é que as incorporadoras cada vez mais, né, principalmente incorporadora de prédios, aquela linha mais verticalizada, eles querem entregar e eles precisam entregar algo a mais. Eles não podem mais subir aquele caixote, uma varandinha gourmet e cobrar ali o preço dele por metro quadrado. Para onde que você acha que está indo essas estruturas residenciais de grande porte? Isso também é muito legal, cara, porque eu também acho que existe uma oportunidade grande para o arquiteto. A gente está fazendo alguns prédios, né? Entre eles um prédio que foi um sucesso junto com a FG lá em Balneário Camboriú, que hoje é um cenário. Hoje é a maior construtora ali da região, né? Sim, disparado, vai fazer. Disparado, Acho que uma das maiores do Brasil, não legal. sei. E aí, o que eu enxergo, né, desse projeto específico, por exemplo, lá do cenário? A FG tinha uma característica muito forte, né, dentro de Balneário, e esse projeto na Praia Brava Norte, que é Itajaí já, eles precisavam, acho que, trocar um pouco a linguagem que eles estavam fazendo, e aí eles me chamaram. Até porque os prédios são mais baixos, são mais uma outra baixos, característica. É mais selvagem aquela praia. Mais né? natureza em volta. Natureza, exatamente. Então, quando me chamaram, a planta já estava aprovada na prefeitura, né? Então eu refiz a fachada toda e fiz todos os interiores, né? E aí, de novo, isso é um olhar de
posicionamento, né? Do que você quer trazer para aquele edifício que você vai comunicar com o público-alvo que tem interesse ali naquela região específica, né? É outro público, inclusive. É outro público, exatamente. Quem compra casa em Balneário ali na região, ali é central, que é a Grande Orla ali, mais central, provavelmente não é o mesmo público que compra ali na Brava. Absolutamente Definitivamente diferente. não. Quem que é esse público que compra na Brava, quando você olha para lá? É o segundo empreendimento da Brava, né? Tá. Então, isso ainda está bem... Eles ainda estão testando, mas, por exemplo, quem compra Balneário não é o paulista. Tá. E quem comprou Cenário tem muito paulista. Né? Então, é realmente outro público de outra cidade. Tá. Né? Uma pessoa que quer estar mais próxima da natureza, quer um lugar mais tranquilo, quer estar mais conectado. E que aí valoriza, talvez, materiais com uma pegada quase que natural, que eu vi que tem mais madeira ali na fachada. Exatamente. Tem muita proposta do verde também, mas... Totalmente. Lá a intenção do projeto era... Eu queria que o cara se sentisse dentro de uma casa. Legal. E não dentro de um prédio que poderia estar em qualquer lugar do mundo. Envidraçado, fechado ali. Que você tanto faz, né? Onde o prédio está é irrelevante, né? Não, eu queria... O cara tem que se sentir dentro de uma casa e eu quero que ele entenda que ele está na praia a todo momento, né? Cara, e aí totalmente ligado à natureza. Então tudo é material natural, o piso é de travertino, nacional, para a gente também ter uma questão da sustentabilidade, estar mais próximo, valorizar o material natural. Ou seja, textura, né, materialidade que traz essa sensação. Né? Cara, Santa Catarina tem me surpreendido muitos projetos. A gente tem acompanhado bastante coisa por lá e realmente... É incrível como que está muito em linha com essa pegada da biofilia, toda essa linha que a gente hoje atua. E olhando um pouco para essa visão do empreendimento, o Brasil hoje, ele vive uma mudança de estruturação predial, porque o Brasil talvez ele teve alguns marcos, né? Você teve ali a década de 70, que é um marco ali... até 50, 70 ali, Rio de Janeiro muito forte, aquela linha. Depois você tem anos 90 aqui em São Paulo, que aí é produção, cresce adoidado. Aí vai para uma linha ali, anos 2000. Você acha que a gente está numa virada? A gente tem uma linha de tendência, não tem? Sim. E, nossa, não existia investimento em arquitetura nos prédios, né? Era terrível, né? Era produção totalmente focada na engenharia, totalmente focada em custo. Aí, ali perto ali de 2008, mais ou menos, teve muito lançamento, era a quantidade, né? Então, o prédio tinha que ter o pet place, o espaço gourmet, quanto mais quantidade, era melhor, né? Ou seja, uma visão diferente do que a gente tem hoje, né? Hoje, o que eu estou vendo é que as incorporadoras e as grandes construtoras entenderam que precisam... de arquitetos, né, não só renomados, mas arquitetos bons, ou seja, que tenham cuidado com a arquitetura até para valorizar o prédio, né, para trazer essa qualidade, para ter mais investimento. Velocidade de vendas, Velocidade de vendas, ou seja... Assim, para mim, quem começou esse movimento, eu acho, né, pelo menos que eu consigo perceber do mercado, foi a Ideias Arvos aqui em São Paulo. Muito legal. Que começou lá na Vila Madalena a trazer Isai, trazer grandes nomes da arquitetura do Brasil. E aí todo mundo viu, opa, peraí, o cara tá vendendo 40% o ticket é maior do que eu estou vendendo porque tem uma assinatura. E que não necessariamente isso significa luxo, aquele luxo ostentação. É arquitetura na veia, né? Arquitetura. Muito legal. Boa arquitetura. Isso que você falou da Ideias Árvores eu acho bacana, até porque a gente hoje tem visto muito aquelas floreiras na fachada, muito verde ali envelopando, quase que trazendo um pouco das árvores para dentro de casa. E a sensação do que a gente conversa, inclusive com os incorporadores, né, que são os donos da terra, do land bank, é que realmente hoje já existe uma visão diferente do investidor. O investidor ele olha mais por esse lado. Como que esse papel artista e Otto empreendedor, empresário, eles se fundem para entregar algo diferente para o que a gente não vê no mercado e até colocando aí uma embalagem de branding, de marketing com storytelling. Como que é o seu processo criativo dentro disso? Eu acho que isso
eu sempre olhei, né, a arquitetura principalmente comercial, seja um prédio, um restaurante, uma loja, sempre por essa ótica de posicionamento de mercado, né, de marca. Então, quando eu vou fazer um prédio, por exemplo, é justamente isso. Onde está inserido, quem que é o seu público, o que você quer transmitir, né, com quem você quer falar. E aí, claro, que tem toda uma parte de business por trás disso, né? Tem budget, tem os parceiros da construtora e da incorporadora. Então, eu sento com todo mundo e falo, ó, quem são os players, quem são os seus fornecedores, né? Porque existe uma relação saudável já dentro do mercado que precisa ser mantida, né? Claro. Então, não é algo... que o pessoal ainda tem muito preconceito, né? Com, entre aspas, os arquitetos que são mais autorais, que só querem botar a assinatura deles, né? Eu não olho dessa maneira, eu olho como estratégia, né? Então, o prédio, eu acho que da FG é um bom exemplo disso, né? Tem a assinatura do Otto? Tem a assinatura do Otto, mas aquilo foi feito para uma situação específica, né? E que o arquiteto ele não aprendeu isso na faculdade, você teve que buscar outras especializações. A visão existe um gap na arquitetura? O arquiteto tem uma visão de marketing, de empreendedorismo, de custos, de budget. Isso tem evoluído na sua visão? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que a arquitetura brasileira, para mim, é a melhor do mundo, principalmente no residencial. Sensacional. Eu acho que os arquitetos brasileiros são muito bons, mas a nossa faculdade falta esse entendimento de negócio, falta esse entendimento de marca. Legal. Mas tem bons escritórios que pensam nisso. Talvez a gente tenha uma base da arquitetura educacional ali, a instituição muito bem estruturada, vocês realmente estudam demais, né? São grandes pesquisadores ali talvez do básico, né? O arquitetura talvez entenda muito disso e a minha percepção é essa. E o que a gente poderia agora incrementar e talvez entender, e até talvez seja o nosso papel como profissionais entrando quase que num nível futuro de maturidade, né, digamos assim, é entender quais são os gaps, né? Então, quando você olha talvez tecnologia, quando você olha um pouco para essa questão, hoje a gente olha muito para sustentabilidade, materiais, etc. A gente falou um pouco de marketing, mas tudo isso, quando a gente olha, mercado corporativo é uma coisa que talvez seja para poucos, não vai ter um espaço tão grande, aí acho que a gente poderia entender isso, e o lado pessoa física, consumidor final. São dois bichos completamente diferentes aqui. Completamente. E você navega nos dois. Sim, navego nos dois. E cada um tem uma peculiaridade, né? Se atender um casal, né, uma casa, é uma coisa muito diferente de você fazer um prédio para uma incorporadora. Perfeito, absolutamente cara. Diferente. Agora me fala um pouco do que seria essa arquitetura com a psicanálise. O que você enxerga isso quando você está atendendo aí um casal nesse... Só para situar a turma, eu gosto muito, né, de psicologia, de psicanálise, né? E aí eu conversando com duas psicanalistas, a gente... praticamente foi uma sessão de terapia, né? Eu estava contando os meus problemas e tal... E falei para elas, cara, eu acho que tem uma oportunidade aqui para a gente explicar para os arquitetos qual que é o papel dele dentro de um escritório de arquitetura quando ele está lidando com um casal, né? Porque a gente vira, entre aspas, um psicólogo ali, né? E muitas vezes, isso aconteceu comigo no começo da carreira, você acha que é pessoal, né? Então, como que a gente ajuda os arquitetos a entenderem o que está acontecendo de uma forma inconsciente ali dentro da sala, né, do arquiteto? Como que a gente ajuda esse pessoal, né? E a gente está montando, né, um talk e vai virar um podcast que vai chamar Arquitetura Confidencial, que a gente vai tratar dessas questões que acontecem dentro do escritório de arquitetura e como a gente pode entender o que o cliente está trazendo para a gente de uma maneira mais elaborada, né? Porque ele não vai te falar de uma maneira muito clara o que está inconsciente, né,
dentro dele ali, que às vezes ele mesmo não sabe, né? Então vamos lá. Quando você está atendendo talvez ali um residencial, uma casa, você tem dois personagens, que é o casal, né? Então são duas pessoas. A sua sensação é que os dois ali, naturalmente, eles trazem para aquele momento do projeto questões inconscientes. Sim, absolutamente. E dentro dessas questões inconscientes, você tem um outro personagem, que é um terceiro, que é o arquiteto. E que o arquiteto, normalmente hoje, ele tá preparado para isso? Não. Não tá. Tem pessoas que naturalmente são mais desenvolvidas nesse setor, mas tem muito arquiteto que é mais artista que acha que é pessoal, ele fica chateado, ele fica sentido com aquela relação, às vezes porque o cara não gostou, enfim. Ou às vezes porque também não consegue elaborar o que está sendo dito ali dentro da reunião. E navegar no conflito. E navegar no conflito, é claro. Então, é muito comum a gente tem que ser esse tradutor, né? Perfeito. Esse cara que tira de um plano mental e consegue construir algo no plano físico. Perfeito, você está ali organizando, você vai orquestrar o processo. Agora sim, a nossa... Talvez eu seja um pouco disso, porque eu passei por esse processo de casa, etc., de projeto. A primeira... eu virei estatística. Virei estatística. A minha sensação é, o casal ele tem gostos que são diferentes, percepções de mundo, sonhos que talvez sejam um pouco diferentes, só que eles não falam muito disso e eles não se acertaram. E isso, conforme a relação foi evoluindo, foi ficando meio que numa gaveta escondida. Sim. Isso sai tudo na hora de construir uma casa, de reformar uma casa, de fazer um projeto, de realizar um sonho. Sim. Hoje, qual que é a maior dor desses casais? Aonde que começa isso? Qual que é a sua visão? Por que isso explode do nada? Aí eu precisaria... O que é o estupim, esse gatilho? Você fala assim, cara, não é possível, porque o casal, ele normalmente vem super alinhado, comprou a casa, comprou o apartamento, está feliz da vida, etc. Quando entra nessa fase do projeto, parece que vira uma tempestade, vira uma loucura. O que você tem visto aí dentro dessas relações? Tem relações muito boas, é claro. Tem casais que são espetaculares. Super alinhados. Totalmente alinhados, né? Que são pessoas muito conscientes, assim, do que querem e tal. Mas o que eu vejo, assim, primeiro é muito difícil você saber o que você quer, né? Legal. Hoje tem muita coisa acessível, né? Pinterest, Instagram, etc. Então você reúne lá um compilado de imagens, só que você não pensa o porquê que você gosta daquilo, que história que aquilo está contando, né? E aí, vamos imaginar que um casal, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, mas o que ele está trazendo na relação, normalmente, são coisas inconscientes, de outra natureza. Entendi. Né? Ou seja, às vezes pode existir uma disputa entre eles, às vezes pode ser, sei lá, um sonho de infância que ele não lembra, que ele quer realizar, mas ele não consegue expressar aquilo daquela maneira, né? Sim. Então, o meu papel, assim, é tentar entender um pouquinho o que não está sendo dito ali, né? E eu conseguir ajudar a realizar aquilo de uma outra maneira. Tá. Vou dar um exemplo de um grande amigo que a gente estava conversando, ele, a esposa dele e tal, e aí a casa, ele queria fazer uma parte da casa, primeiro. Tá. E aí ela começou a ficar, não, mas aí não vale a pena, acho que aí a gente pode fazer outra coisa, tal. Assim, para quem tá de fora, é mais fácil a gente conseguir entender, né? Sim. E aí, hoje, eu entendendo, e é claro, eu vejo se tem abertura para falar, eu falei, olha, o que ela tá falando é que ela tá com medo de que você não construa a casa toda. Aí ele entendeu, né? E assim, aí foi super gostoso, né? Porque, não, imagina, isso é o sonho da minha vida, isso não vai acontecer. E aí vira uma outra conversa, entendeu? Então tem coisas ali que às vezes eu consigo trazer a consciência, né? E tem vezes que não. Né? Primeiro passo é realmente o arquiteto
o arquiteto está ser consciente que isso vai acontecer e que não é contra ele. Exato. Então acho que esse é o ponto de partida. Não é pessoal. Não é pessoal. Se um cliente vier para você e falar, putz, não gostei disso, der um feedback negativo, você não pode levar para você. Sim, absolutamente normal. Parece básico, mas não acontece isso. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Talvez o segundo ponto aí que você está colocando é que, de fato, o casal ele pode ter um desalinhamento, e aí hoje a gente tem muita informação. O maior desafio é colocar muito gosto, muita referência, muita ideia num projeto só? Ou não? Porque a minha sensação é que a arquitetura talvez ela esteja mais produtificada. Ah, poxa, sou mais modernista, sou mais contemporâneo, sou mais minimalista, cada coisinha na sua caixa. Quando vem a pessoa e joga tudo lá para dentro e fala, eu gosto de tudo isso aqui. É difícil. É difícil. Aí eu enxergo de duas maneiras, né? Existe o arquiteto que é mais autoral, que vai fazer aquele estilo dele e acabou. E é isso. Né? O que é bom para o business dele, né? Escala, né? Escala, processo, é uma repetição ali de mais ou menos os mesmos materiais. O cara já usou aquele material 200 vezes, ele já sabe como se comporta. Muito bom para o negócio. E existe o meu caso que eu quero contar a história do cara. Então, eu consigo, dentro da arquitetura contemporânea, navegar em vários estilos. Cara, adoro isso. Né? Muito legal. Do modernismo brasileiro, tropical brasileiro, seja lá o que for. Se é uma casa de campo, se é uma casa de praia, se é uma casa na cidade. O meu caso era quase uma casa na floresta, na praia. Então tinha os dois. É praia e ao mesmo tempo é a mata, né? Então assim, cara... Aí, o que eu gosto de fazer, claro, aí a gente vê muitas referências, mas aí de onde você veio, como você chegou até aqui, o que é importante para você, tem algum móvel de família, porque aí você vai pegando essas histórias e não tem problema misturar as coisas, porque a casa... Para mim, tem que contar essa história do casal, né? E as coisas têm que se juntar ali. Mas existe, claro, técnicas, né? Linguagem e materialidade. Você não pode botar uma linguagem ali diferente, sei lá, tá falando russo e vai falar inglês no mesmo lugar. Você vai ver que tem uma distorção. Sim. Vou dar um exemplo bem simples. Uma casa de campo, toda em madeira... rústico. Você não vai colocar um sofá de aço inoxidável com um pezinho fininho, metálico, entendeu? Linguagens diferentes. Então, você consegue misturar as coisas, mas tem que tomar cuidado com essa linguagem, com essa materialidade. É um desafio. Mas, cara, olhando muito para essa visão, né, de como que a arquitetura ela tem se comportado, hoje o mercado da sustentabilidade olha muito para os materiais, olha muito para o processo, a gente fala muito da parte do carbono, etc. A gente já tem uma estrutura pronta no Brasil para atender isso? Você acha que o Brasil está preparado para isso? Ou essa estruturação ela ainda tem um caminho a percorrer? Da parte da sustentabilidade? Sim. Eu acho que tem um caminho grande... eu faço muita casa em madeira laminada colada, né? Legal. Que hoje é o mais sustentável, vamos colocar assim. Bem legal. Né? Uma casa em madeira engenheirada, economiza 200 vezes a energia de uma casa convencional. Que incrível. E se você pensar na emissão de CO2, a construção civil é mais de 30%, né? Então... E aí a gente tem hoje no Brasil, né, madeira laminada colada e light steel frame, que isso são usados, né, nos Estados Unidos há muitos anos, 80 anos. Sim. Né? Só que o brasileiro tem preconceito. Cara, isso né? que eu ia falar. No final do dia você ainda tem o cliente para convencer. Então, pro alto padrão, ok, a gente consegue fazer casas, né, de madeira e de light steel frame, porque o cara tem a cultura, ele sabe que é bom e tal, mas... Existe o maior universo, né? 95% das casas da produção da arquitetura no Brasil, que ainda constrói com a construção civil normal. Primeiro, porque a nossa mão de obra é muito barata ainda, né? Nesse sentido. Sim, sim. Isso está mudando, né? Agora a gente está tendo que especializar o pessoal, porque está faltando mão de obra. Sim. Então vai acontecer naturalmente, mas eu acho que ainda tem um trabalho muito...
Cara, longo ainda para trazer a consciência. E me isso. fala um pouco mais sobre a madeira engenheirada, porque eu sou fã dessa arquitetura, dessa construção, eu vejo os projetos, todos eles extremamente autorais, são coisas ali incríveis, telhados, estruturas e tal. E até recentemente eu tava no Nordeste e lá tá muito forte a questão do próprio eucalipto, que aí é uma construção madeira roliça, Sim. e estão fazendo coisas incríveis, né? Quando você olha, você fala assim, poxa, eu vi isso 20 anos atrás, quando meu pai trabalhava até nesse setor também ainda, e você vê que assim, o brasileiro, ele tem aceitado muito esses novos materiais, essas novas tendências arquitetônicas. Como é que você vê a madeira engenheirada especificamente, cara? Eu sou fã desse modelo. Eu sou fã também. Primeiro porque é o único material renovável, né, que a gente tem. Então, em teoria, a gente deveria construir Madeira. só com madeira, né? Porque o resto é extração, né? Aço, cimento e tal, né? É extração. A madeira é renovável. Então, a gente planta, faz o manejo, tira o carbono, né? Dá espaço para uma nova árvore crescer. Só que hoje tem poucas empresas no Brasil, né, que fazem madeira engenheirada. Isso interfere muito no seu projeto? No projeto nem tanto, Tá. mas interfere no custo, né? Então, uma casa de madeira engenheirada hoje é mais caro do que uma casa A gente convencional. está falando em quantos por cento hoje? Uns 30%. Uns 30%, tá. Agora sim, quando a gente fala da estruturação da madeira engenheirada, etc., o processo ele é praticamente industrial. É um processo industrial. São toquinhos de pinos ou eucalipto que são cortados pequenininhos, tem um encaixe que chama finger, ou seja, aí vai uma cola estrutural. A gente produz a viga, o pilar, de acordo com o nosso projeto. Então dá para fazer viga curva, você pode fazer o que você quiser. Cara, a que resistência é igual do aço, ou seja, 5% de altura para o vão, ou seja, tem uma eficiência muito grande estrutural, mas ainda é considerado alto padrão, né? Caro ainda. Não, nos Estados Unidos é o contrário, né? É o mais barato. Uma casa de wood frame nos Estados Unidos é mais barata do que uma casa de light steel frame. Steel frame. Né? Então existe uma tendência grande disso se popularizar no futuro aqui no Brasil e ter um custo mais eficiente. E não é uma cabana, né? Talvez Não, a pessoa tenha uma ideia, construir a casa em madeira e tal. E tudo que eu tenho visto tem uma arquitetura incrível, que é o que você falou, dá para fazer curva, tem telhados incríveis e tal. Onde que está o ponto? É a produção do insumo? São as fábricas dessa Eu acho que é a madeira? escala. Eu acho que é a escala. Hoje as empresas, as 3 principais empresas estão posicionadas só para o alto padrão. Entendi. E ela faz só projeto especial? A gente faz o projeto, né, envia para eles, aí eles fazem o cálculo estrutural ali com a madeira, e aí eles produzem e montam a casa. Então eles estão organizados no sentido de fazer toda a produção e a montagem. E questão de tempo de obra... Muito mais rápido. Muito mais rápido. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. Cara, eu adoro. Todas as referências que eu vejo são... Porque assim, aí a estrutura, que é o que eu adoro, né? A estrutura vira o interior da casa. Cara, né? isso é legal. Então fica tudo aparente, né? Já faz parte daquele clima, daquela atmosfera, né? Uma coisa mais do campo, vai, entre aspas. Sim. Né? Agora, qual que é a distância disso para um prédio em madeira? A gente tem hoje no Brasil um prédio, acho que de 4 andares, aqui na Faria Lima, né? A legislação brasileira atrapalha um pouco, principalmente bombeiro. Né? Então, mas você vai na Suécia, tem prédio de 20 andares, total. 100% em madeira. E aqui no Brasil, a legislação ainda não permite. Permite até quantos andares hoje no Acho Brasil? que 4 andares, se não me engano. Cara, que legal. Isso, tô tendo até alguns insights aqui falando com você, né? Porque quando a gente olha para o mercado corporativo especificamente, eu acho que saiu um McDonald's recentemente, todo feito em madeira, que aí foi até uma questão da arquitetura, acho que foi um projeto da Super Limão, alguma coisa assim. E foi bem bacana, mas entendendo que isso ainda está no alto luxo, acho que tem um espaço no corporativo. Porque, de fato, a gente tem alguns casos de empresas que querem trazer essa diferenciação, que querem trazer essa comunicação com a sustentabilidade, tem uma possibilidade gigante. Disso pro steel, onde que você
ver essa... Só um parênteses, o prédio de 4 andares aqui na Faria Lima é da Dengo, né? É a fábrica poxa, da Dengo. putz, legal. Não é corporativo, né? Não, pô, total. Estevam, grande amigo lá. Aliás, a Dengo tem feito, né, um posicionamento bem bacana nessa questão, super inovadora, um pessoal bem legal. Dessa estrutura da madeira, do wood frame para o steel, onde que você vê aí, talvez, essa variação, essa movimentação? O light steel frame, sem usar viga metálica pesada na superestrutura, também vai até uns 4 andares, né? Tá. É muito... Aí sim a gente já tem bastante... Um mercado que andou muito, né? Um mercado que já andou bastante. Tem muita gente que produz os perfis, mas ainda pouca mão de obra especializada que monta nessas casas e tal. O Justus, né, montou uma empresa de light steel frame. Eu acho que ele é o grande embaixador aí desse movimento hoje, ou não? Já existiam várias indústrias, enfim, mas ele está sendo, acho que, um motor grande para divulgar e popularizar, né, a construção em light steel frame. Entendi. A minha casa é de light steel frame, eu adoro, construo com light steel frame há, sei lá, 15 anos. Que legal. Agora o bloco sobre bloco, aquela coisa ali tradicional, talvez é muito... Porque a mão de obra, ela é mais barata aqui no Brasil. Existe uma curva de tendência que você fala assim, até determinado preço do metro quadrado da construção, isso daqui já começou até a ficar inviável e vamos para uma construção mais rápida. O light steel frame está bem eficiente em custo já. Tá. Bem eficiente. A gente está falando de uma casa normal, assim, de R$1.500 a R$2.000 o esqueleto pronto montado. A estrutura. Né? Legal. A estrutura. Então já está bem eficiente. Legal, bacana. Cara, dentro desse processo, né, quando você tem essa tomada de decisão, dá para influenciar o projeto ou o partido já vem muito pronto? A sua eu tenho sempre essa dúvida. Eu falo assim, poxa, o quanto que... seja o investidor ou seja a pessoa física, ela está aberta a uma nova ideia? Engraçado, né? Esse ano a gente fez, acho que, 3 projetos em light steel frame. Com madeira já é mais normal a gente fazer, mas eu percebi de 2 anos para cá que os clientes já estão chegando no escritório querendo construção em light steel frame. Porque ouviram falar ou que é mais barato, ou ouviram falar que é mais rápido. Eles já estão... Então, eu já percebi uma mudança no mercado. Mas normalmente vem do cliente. Entendi. Respondendo a sua pergunta. Entendi. Claro que uma casa de alto padrão, aí eu converso sobre estrutura, né? Uma das conversas que a gente tem, vamos fazer em madeira, vamos fazer alvenaria convencional, vamos fazer metálico. Que é isso, eu tenho que entender qual que é o entendimento do cara ou o preconceito que o cara tem em relação aos... Entendi. Né? Que o brasileiro gosta da coisa sólida, né? Casa boa é casa de cimento. Aquela parede de português, né, cara? Putz, tem 3... Então tem de tudo. Eu tenho cliente que fala, Deus me livre, alvenaria. Depois eu quero mudar uma tomada de lugar, tem que quebrar a casa inteira. Entendi. E tem cliente que fala, não, pelo amor de Deus, steel frame, você bate na parede, a parede é oca, não dá pra você colocar um quadro. Então tem preconceito de todos os lados. Sim. Agora, cara, me fala um pouco para onde que você está indo, qual que é a sua visão de empresa, de negócios. Você tem feito um movimento interessante de realmente produzir mais conteúdos, educar o mercado, senso de comunidade. Eu vejo assim, você em várias frentes, desde alto luxo, corporativo. Como é que você organiza o seu plano estratégico dentro disso? Boa pergunta. Boa, cara, boa pergunta. Assim, é engraçado, né? Quando eu me formei, e aí eu fui fazer um MBA em marketing e tal, eu imaginava que eu fosse fazer mais coisas relacionadas a posicionamento de mercado, ou seja, loja, restaurante, prédio, etc. Só que o mercado residencial começou a me chamar muito, né? Entendi. Então, desde o começo, eu comecei fazendo muita casa e aí fiz um restaurante, 2, aí eu fiz um monte de restaurantes. E a casa, ela tem um ciclo orgânico, né, cara? Porque você faz uma casa bacana, daí o amigo vem e conhece, quando você vai ver, você entrou naquele looping do residencial, né?
E é um looping longo, né? Porque hoje um projeto de casas, né, de alto padrão é de 8 meses a 1 ano, só Sim. de projeto, né? Aí mais 2 anos de construção. Então, assim, é muito longo o ciclo, né? Fazer um restaurante é muito rápido. Entendi. Né? Então, eu imaginava que eu fosse ir para um lado, mas aí o residencial me pegou, assim. Mas eu acho que me pegou pela característica assim que a gente tem de desenhar tudo. Eu desenho a marcenaria, né? Então o cara não vai numa loja de planejados. Eu desenho a marmoraria, eu desenho o sofá. Então a gente tem essa veia da exclusividade desde muito o começo. Legal. Muito. E aí isso também ajuda dentro do brand, né? Porque aí quando eu vou fazer um restaurante, eu desenho a mesa do restaurante, eu não vou numa loja comprar. Sim. Né? E aí como é que é essa mesa para esse restaurante? Então tá tudo meio amarrado, né? E aí o que eu entendi era que esse posicionamento, hoje você entrar no nosso Instagram, tá escrito We Tell Stories. Eu entendi que a nossa veia era muito mais contar a história, seja numa casa para um casal, ou seja num restaurante ou num prédio, etc. Ou seja, é algo já ligado a um brand, se é que a gente pode chamar assim, né? Então hoje eu estou posicionado dessa maneira, né? Querendo contar essas diferentes histórias, pensando no ponto do business, tá junto com o empresário, desenvolver um prédio que caiba dentro do budget, mas que consiga ser bonito na arquitetura, né? O custo do tijolo e do cimento é igual para você fazer boa arquitetura ou uma arquitetura ruim. Sim, né? sim. Então eu entendi que a gente está dentro desse lugar que é exclusivo, personalizado, mas que tem essa preocupação com o outro. No final você conseguiu colocar a sua paixão na ponta ali, né? Porque é você. É o que te encanta. Fazer produto em série não é muito a sua pegada. Você quer esse ponto artístico, mas ao mesmo tempo empresarial, mas ao mesmo tempo... Mas, por exemplo, uma franquia. Né? Legal. O começo da franquia é muito legal. Que é você criar esse conceito, esse brand, esse posicionamento com essa arquitetura, com a comunicação visual. Criou, replica. Isso eu gosto muito de fazer sensacional, também. Sensacional. Você vê grandes marcas aí. Agora, até pra gente amarrar tudo isso, como é que é isso dentro de casa, na estrutura administrativa, física, processual? Hoje isso segue um by the book? Tem uma fórmula mágica? Não, a fórmula mágica para mim para eu conseguir ser exclusivo, exato, personalizado. Porque você bota a mão em tudo, né, Sim. cara? Você vai lá, tá, porque no final do dia a hora do Otto é limitada e você tem um super time junto com você. Eu sou boutique, né? Então hoje a gente é mais ou menos em 10. Aí a minha estrutura não tem estagiário, não tem nada, são só arquitetos, só a galera uma mais estrutura senior. Horizontal. Então cada projeto que entra para mim com uma pessoa, com um arquiteto. Então isso garante que eu tô dentro do processo e que esse cara começa o projeto, faz o executivo, acompanha a obra, é a mesma pessoa. Entendi. Eu não tenho uma estrutura de um aperta a porca, o outro, sabe? Sensacional, cara. Então eu garanto essa exclusividade dentro da minha organização desse jeito. E que no final do dia você tem uma pessoa vivendo aquele projeto do começo ao fim. Do começo ao fim. Cara, aí o cliente fala comigo, com essa pessoa, até aprovar o projeto. Então eu apresento, eu falo, e pede alteração, aí a gente altera, tal, aprovou, aí tudo bem, o time assume, né? Cara, esse insight que você me deu é incrível, porque talvez essa seja uma das maiores dores para escalar. Principalmente a questão dessa forma tailor-made que você faz, sob medida, porque, querendo ou não, senão vira uma loucura, né, cara? Eu já testei lá outros outros modelos, né? O cara só faz arquitetura, aí da arquitetura vai para interiores, cara, aí da interiores vai pro cara de acompanhamento de obra. Eu vou te falar, cara, perde. eu odeio esse modelo, cara. Eu falo assim, no final do dia vira uma linha de produção, mas o cliente, cara, fica extremamente insatisfeito, cara. Cada hora ele fala com uma pessoa diferente, aí o cara do interior não sabe o que foi feito na arquitetura, por menor que seja o escritório. Então aí eu organizei dessa forma e isso funciona.
Porque se o cliente não falar comigo, ele vai falar com o cara e a gente está sempre junto. Cara, aí Vini, você anotou, né? Como é que faz? Esse é o modelo. Esse é o modelo. Cara, deu nosso tempo aqui, ó, Tinho. Cara, muito bom te receber. Eu acho que tem vários outros assuntos que a gente sempre fica falando, mas aí acho que é assunto até para café, para reunião. A gente, acima de tudo, acho que existe uma admiração pelo seu trabalho. Você é um cara artístico, empreendedor, visionário, tem muita coisa legal que eu me identifico, eu vejo isso. Vamos ver se a gente faz mais trabalhos juntos, cara. Tô ansioso pra gente colocar esses projetos. Eu quero que você me conte o seu case da sua reforma pra gente entrar mais no negócio da cannabis. Essa daí eu vou ter que te contar nos bastidores, mas assim, eu virei literalmente estatística. Cara, um ex-casal que chegou no momento de obra já em crise, cara, tentando reforma para um novo projeto, quase que para entrar num novo ciclo. E é exatamente o que você falou, cara, vira uma tempestade, porque o casal tá desalinhado, são gostos completamente desalinhados, propostas completamente desalinhadas, e para completar, o arquiteto não alinhou. Então, assim, vira uma loucura. Você achou que fazer a reforma ia te salvar de algum jeito. É a maior loucura que alguém pode fazer. Eu sei como é que é. Fechado, Tim. Obrigado, viu? Valeu. Cara, bom te ver. Obrigado. É isso. Aqui a gente recebe literalmente pessoas que estão fazendo, que estão executando, inspiradoras. E foi um prazer aqui receber Otto Félix. Valeu. Obrigado, cara. Valeu.